Santidade e paz, meu povo, episódio 63 do Santo Pode, e hoje para falar sobre o sacramento do batismo, muito importante para nós cristãos, nessa nossa caminhada rumo a Jesus, nessa nossa permanência no caminho de Deus, e para falar sobre esse tema conosco, hoje trazemos aqui o Rodrigo, né? Rodrigo, que Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Rodrigo, que é acadêmico de psicologia, está no 8º período, estuda para concurso, estudante também, e é natural de Balsas, no Maranhão, e veio para cá, para Teresina, né? Também para nos presentear com a sua presença, né? Nos momentos aqui de comunidade, né? Nos momentos paroquianos. Fiz a JC recentemente, também aqui na nossa paróquia. Então, Rodrigo, é uma satisfação recebê-lo aqui no Santo Pode. Ô, meu irmão, muito obrigado pelo convite. Paz e bem a todos que estão nos assistindo. E também a você, né, Terência e a Gisele, que estão à frente. Que trabalho lindo, que trabalho magnificante, né? Que nos cresça e nos exerça uma fé digna de sabedoria, que é o que buscamos, né? Assim como o Salomão pediu, pedimos também sabedoria sempre. Muito bem. Boa noite. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui disposto a falar de Jesus, né, da vida dele, dos feitos dele. E para iniciar, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, eu queria saber um pouquinho como iniciou a sua caminhada de igreja, desde quando você frequenta, participa, né, porque a gente vê que você é muito ativo. E também fale um pouquinho sobre os seus santos de devoção, aqueles que te acompanham durante a sua vida. A vida de igreja talvez sempre seja um padrãozinho de comportamento familiar, né? A minha avó sempre foi muito religiosa, né? Meus pais, infelizmente, eles acabam que não são, rezo todos os dias para que eles se convertam também, mas eu e minhas irmãs sempre seguimos muito a fé, né? Fui batizado aos 5 anos de idade, em uma comunidade muito pequena, né? Na época era pequena, hoje não mais, graças a Deus, na comunidade de São José Operário, na paróquia de Santo Antônio, na diocese de Balsas, na cidade de Balsas, né? Minha paróquia ela é sede diocesana, então a gente sempre teve muito contato com bispo, com formações exteriores, etc, etc. Então sempre foi muito assim. Quando era criança, eu ficava contando o telhado, quantas telhas tinha na igreja, e esperando para o padre levantar o pãozinho branco, porque eu sabia que ia acabar. Eu ficava tão agoniado, eu ficava, Senhor do céu, vê se eu não levanto esse negócio mais não. E aí, quando foi com 12 anos de idade, a coisa da minha comunidade, né, porque lá a gente vive uma realidade de SEB, a gente não vive uma realidade como aqui em Teresina, que é uma outra realidade pastoral. A gente vive... Então, lá na minha comunidade foi perguntado se eu e minha irmã não queríamos aceitar o convite de ser coroinhas da primeira turma da paróquia. E aí a gente, com 12 anos, aceitou, a gente foi, e começamos a se engajar, né? Aos 15 anos já assumi o acolitato, né? Aos 16 anos me tornei cerimoniário geral da minha diocese. Então fiquei responsável pela minha catedral por muito tempo, e assim foi crescendo, crescendo, crescendo no entendimento e na fé, né? O tempo foi passando, também fiquei funcionário da paróquia e responsável também pela catedral, e assim sempre se estimulando a ensinar, a estudar e aí a aprender mais e mais, né? Acompanhei os meus bispos anteriores, do Enemésio e o atual, Dom Valentim Fagundes, e vim para Teresina, né? Aos 18 anos, estudar psicologia, que sempre foi o meu sonho também. Em Balsas tem psicologia, só que eu decidi ir para Teresina realmente para ver outra realidade, sair, né, do meu nicho, onde eu sempre estive, etc. E também, costumamente, algumas dioceses me chamam para dar formações por fora, para ministro da Eucaristia e também para os coroinhos, né, devido à instituição do acolitato que eu recebi lá na minha diocese. Então, sempre teve esse... O parar de estudar nunca foi uma opção, porque sempre teve que ter em contato. Muito Aí a bem. Zé também perguntou sobre o santo de devoção.
São José Operário, né, que eu falei, meu santo padroeiro da minha comunidade, então, onde eu batizei, me crismei, Eucaristia, onde eu faço questão de todas as vezes que eu vou em Balsas estar na minha comunidade. E Nossa Senhora da Boa Saúde, que sempre me acudiu e acode quando eu preciso. Ela é uma mulher forte. Cara, que massa! Em que sentido? Também. Tu tá morando aqui perto da comunidade de Santo Antônio, que nessa região, tá, né? Mais ou menos, né? Sim. Não sei se está nos teus planos, ou se um pedido teu vai plantar uma sementinha, não sei como é que tu já tem visto isso, mas aqui na nossa comunidade, pós-pandemia, os coroinhas, os acólitos sumiram, né? Sumiram. Então, quem fica no altar são os ministros os ministros da Eucaristia, né? Da comunhão. Inclusive eu, o Francisco, que está nos bastidores, o Cleison também, mas o Cleison fica mais no São Pedro. E já teve a necessidade aqui de ter uma turma, uma formação para coroinhas e acólitos, não sei, conversa com o padre aí, achar um tempo aí, né? Falou que está nas fases dos estudos para concurso, enfim, de uma forma que não choque, né? Mas pensa que a comunidade aqui está precisando de coroinhas, né? De acólitos, e quem sabe também estar com a gente ali no altar em algum momento. Enfim, fica aí esse pensamento para você. Rezemos, vamos rezar. Né? Eu acho super válido e importante, também vou colocar nas minhas orações. E também para aquelas crianças, adolescentes ali, né, de seus 10 anos, eu acredito que é um passo muito importante, porque eu também comecei assim. Eu fui coroinha na primeira turma também, quando a minha paróquia, que hoje é paróquia, ainda era área pastoral. Então, você entra na igreja a partir, né, da pastoral dos coroinhas, e a partir dali, como você está no altar, você realmente começa a estudar muitas coisas que você começa a entender sobre, a saber mesmo quem é Jesus na Santa Missa, né? Você começa a ver o significado e o que realmente importa. Então, é um passo muito importante para você realmente adentrar na igreja e se engajar e servir, né? Fazer o que Jesus quer de nós. Hoje a minha irmã do meio, né, eu passei as minhas, na igreja a gente não chama cargo, a gente chama de missão, né, então a minha missão de estar na cátedra eu passei para a minha irmã do meio, ela está lá responsável hoje, e a minha irmã mais nova também é coroinha, então elas seguem muito esse padrão, e eu fico muito feliz, porque eu sempre incentivo, eu sempre rezo, né, quando eu vou em Balsas eu organizo muito, gente, não é melhor por aqui, não é melhor por aqui, que vocês nunca pensaram, né, eu lembro quando eu era criança, quando era vigília pascal, eu levava um missal para casa e ficava lendo as páginas para estudar e entender como era o rito, para na hora não errar. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de errar, então não tinha pavor de errar, então eu ficava lendo. Isso era muito interessante, porque é um esforço, né? E assim fui aprendendo. Bem, cara, muito. É um testemunho assim muito bonito, realmente que realmente inspira a gente por esse zelo, né, que tu demonstra ter. Um dos motivos, né, da gente também ter pensado no teu nome para ser entrevistado, porque eu vi lá o zelo que tu teve com a palavra, enfim, mostrou conhecimento. E é isso que a gente quer levar para as pessoas aqui no Santo Pode, né, esse zelo, né, pelas coisas de Deus. E, já adentrando no tema, que eu creio que essa vai ser, se assim Deus permitir, só a primeira participação, né, de várias que você pode contribuir conosco aqui em vários assuntos, em várias áreas, né. Então, hoje para falar sobre o batismo, né, então queria que tu já esmiuçasse, né, sobre o batismo, sobre esse sacramento, né, da iniciação cristã, que é o nosso primeiro, que a gente recebe geralmente quando criança, né, ainda levados pelos pais, né, e depois a gente continua nessa caminhada. Tem o crisma, que depois a gente já confirma, né, já ali adulto, aquela certeza, enfim. E aí eu queria que tu esmiuçasse o significado que é quando inicia na Igreja Católica, todo o simbolismo da água, das velas, enfim. Que já você já puder contribuir, a gente vai aqui conversando sobre.
Na verdade, são muitos elementos, né? O batismo, ele é muito complexo a nível escatológico, teológico e mistógico, né, da igreja, porque ele é a transformação do espírito para uma alma que quer ser salva, né? As pessoas acham que por ser batizados tem a salvação certa, né? E pode sim ter a salvação certa. Porém, no batismo, não é a gente que encontra Jesus. É Jesus que nos encontra. É no batismo que a gente consegue ser enxergado por Jesus, por Deus, pela Trindade, e dali nasce um princípio de salvação. Dali nasce um princípio de salvação, e é a salvação que nos leva ao céu. Então, por isso que muitas das vezes, quem se perde somos nós, quem desvia do caminho somos nós. Jesus nos acha o tempo todo, e a gente continua e insiste em se perder, né? É para isso que o batismo, ele é um complexo muito grande, né? A pessoa batiza uma vez e nunca mais aparece na igreja, né? Então, às vezes acontece muito isso na Igreja Católica, que é uma crítica, e uma crítica construtiva, é uma crítica que não pode ser deixada de ser levada em consideração, porque críticas, a maioria das vezes, elas não são para construir, mas nesse caso é sim para nos construir, para nos indicar um caminho. Nós temos diversas passagens, né, sobre batismo, mas, na verdade, tem significados, né? Passagens são resumidas. Podemos citar o começo de tudo, o princípio de tudo, né? A água. A água é uma simbologia não só importante para a Bíblia, para o contexto bíblico, mas para um contexto humano. A água é o fruto da vida. A água é a essência da vida. Sem água não há vida. E o ser humano entendeu isso desde muito cedo, desde a sua concepção ali, desde o início. Por isso que temos lá em Gênesis, temos o dilúvio, depois nós temos o Mar Vermelho, depois nós temos os profetas anunciando, depois nós vemos no Novo Testamento João batizando na água. João batizando na água. E Cristo vem batizar no Espírito Santo. Então, essa construção, essa diferenciação, esse significado, ela não vem apenas de um contexto bíblico, porque Deus, né, como o próprio Cristo fala, nem tudo está escrito. Ela vem muito antes, ela precede muita coisa. A água, ela é símbolo de vida, e essa vida que Cristo vem dizer que é a vida eterna. E quando ele batiza no Espírito Santo, quando ele envia de 2 a 2, lá em Mateus 28, 19, que ele envia de 2 a 2, né, ide pelo mundo inteiro, né, vão de 2 em 2, e vai lá, e faz acontecer. Então, é nesse sentido, né, é de pegar uma coisa que é simbológico, que era simbológico até então, para uma construção que você consegue fazer, que é a salvação. Então, por isso, que quando batizados, nós, entregues ao Espírito, recebemos 3 títulos, sabia, Terêncio? Recebemos 3 títulos ao ser batizados, né? Que nós somos reis, sacerdotes e profetas. Nunca vamos se esquecer disso, nunca se esquecemos disso. Somos reis, sacerdotes e profetas. E isso está prefigurado em um documentozinho lá no catecismo chamado Lumen Gentium, que quer dizer luz dos povos. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Nós somos reis porque somos da realeza, somos escolhidos a dedo para compor o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Nós somos profetas porque anunciamos, ou devemos anunciar, a beleza de Cristo, o Evangelho, né? Então, nós somos sacerdotes porque nós também temos o poder de abençoar, de curar. Não é um sacerdócio ordenado, é um sacerdócio comum, nosso sacerdócio leigo, né? Eu, como acólito instituído, por exemplo, tenho o dever de zelar pelo Evangelho sempre, né? A instituição do acolitato é para leitura, leitorato. Então, é nesse sentido de zelos pequenos, como ministros, como pastores de comunidade, como catequistas, como agentes pastorais, e sempre sendo profeta, anunciando, né? Cristo fala que onde vocês forem, vocês vão me ver. Onde vocês forem, os outros vão me ver. Né? Que é a alegria do Evangelho, o Evangelho Gaudium, que o Papa Francisco escreveu. Então, é mais ou menos por isso. O batismo, ele prefigura
um mistério, que é a salvação. Mas cada sinal da celebração litúrgica é belíssimo, ele significa tantas coisas que a gente às vezes se perde, não entende, não compreende. E aí, essa da importância do batismo, né, que vem assim que a gente é batizado, a gente pode falar da questão do rito em si, da celebração, de alguns elementos, mas é onde a gente é apresentado para Deus, né? Onde nós recebemos ali os dons do Espírito Santo. É um momento onde a gente, como é que eu posso dizer? A gente é reconhecido como filho, né? Como filho de Deus. Então, o rito em si, toda essa simbologia também engloba isso, né? Nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo, os dons, aqueles dons que a gente, na nossa caminhada, né, vai oferecer para a igreja, né, para o bem da igreja, para o bem do próximo, e nós ali somos reconhecidos como filhos, né? Nós nascemos em pecado, então, no batismo, a gente é afastado daquele... Nós deixamos de ser, a gente pode até dizer assim, filhos do pecado, né, filhos do demônio em si, e somos reconhecidos como filhos de Deus, né? Tem essa significância forte, né? É justamente o que eu falei agora há pouco, né? Deus nos encontra. Imagine a metáfora de uma vela, né? Nossas velas, nossas vidas, né? As velas, elas estão apagadas, todas, pelo pecado original, e quando a gente acende ela, Cristo consegue ver uma luz, né? Cristo consegue nos abraçar, nos acolher, né? É por isso que batizamos adultos, por exemplo, né? Batizamos crianças. Crianças são batizadas não pelos pecados que ela tem, mas para que sejam perdoadas do pecado original. Esse inclusive, uma crítica que a igreja tem e recebe, mas que às vezes não conseguimos dizer, não conseguimos responder essa crítica. Mas as pessoas esquecem do pecado original, do pecado da concepção. E esse pecado também é gravíssimo, é um pecado que aflige Deus, né? É um pecado que nós herdamos. Os adultos, sim, os pecados que eles cometeram. É por isso que existem os vários tipos de batismo, né? Que é justamente para que o ser humano seja encontrado por Deus, se assim ele quiser. Verdade. E a partir do momento que a gente não é batizado, como o Terêncio mesmo falou, a gente é filhos do inimigo, né? Porque a gente tem ali o pecado original herdado lá desde o princípio, né? E a partir do momento que nos batizamos, a gente faz, né, o ato de profissão, a gente faz o ato de fé, que a gente crê realmente naquilo, a gente crê que estamos nos unindo a Jesus e que nos tornamos filhos de Deus, né? E aí eu queria saber um pouquinho, Rodrigo, sobre como nós, cristãos, a partir do batismo, né, podemos viver essa promessa que a gente realiza lá no dia do nosso batizado, como a gente podemos viver essa promessa no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas tribulações da vida, nos obstáculos que nos aparecem, né? Sabe, Gisele, é importante que Cristo ele nos conhece, né? Nossa velhinha está acesa, nossa velhinha está fomentada, esperamos que sim, né? Está alimentada. E é importante que cada um consiga compreender a sua realidade e se perguntar: como eu posso viver o meu batismo? Como eu posso estar apto a entregar os meus dias para esse batismo? Tá? Lembrando que depois do batismo vem a primeira comunhão, depois vem o crisma, né? E alguns estudos, inclusive, prefiguram que provavelmente, futuramente, vão antecipar o crisma para o batismo, o crisma e depois a Eucaristia. Né? Alguns esperamos que a Igreja do Brasil, depois, ou a Igreja do Mundo, resolva isso. Vamos ver os próximos capítulos. Mas como podemos viver esse batismo e essa futura confirmação? Fazemos por estar social,
ou fazemos porque realmente queremos? E aí entra uma função de padrinho, por exemplo. Falei agora há pouco que meus pais não são da igreja, né? Mas quem me ensinou, me educou e me conduziu para a fé foi minha madrinha. Minha madrinha, ela é símbolo dessa fé. Né? Mesmo eu chorando, com fome, com sono, ela, não, você vai hoje. Você não vai ficar em casa, não. Não está fazendo o que em casa? Vai dormir, não. Vai pra igreja. E assim eu fui. E depois fui pegando gosto. Hoje minha madrinha é coordenadora diocesana da Pastoral da Criança, Pastoral Social. Então, sempre foi muito, sabe, nesse contato, nesse movimento. E aí que a gente se pergunta, meu Deus, minha vida é tão corrida, como é que eu encaixo esse batismo? E aí é que está o primeiro anúncio de Jesus pós-batismo. A paz esteja conosco. Levamos essa paz do batismo, levamos essa paz porque o batismo, antes de ação, ele é pensamento, ele é sabedoria, né? Devemos pedir sempre uma sabedoria que nos ensine a ter o batismo como sinal de salvação. Então, essa paz, ela não vem de tantas ações. Às vezes podemos ser em casa uma coisa e na igreja ser outra. Devemos iniciar o nosso batismo no nosso coração, no nosso interior, como uma reforma mesmo, uma lavagem mesmo. E em casa ser uma pessoa que leva essa paz de Cristo, que é sal e luz. Sal, como a igreja já bate bem na tecla, é tempero, é o gosto de ser cristão, é o gosto da salvação, é o gosto do batismo. E a luz é essa iluminação mesmo, que nos provoca uma visão do que é Cristo. No Círio Pascal, quando vamos acender na vigília, o sacerdote, o ministro, enfim, que seja a celebração, levanta o círio 3 vezes e anuncia: eis a luz de Cristo. A comunidade responde: demos graças a Deus. E essa luz que acende no Círio Pascal, ela é sinal de nossa esperança de salvação. Por que o Rodrigo repete tanto salvação, tanto salvação? Porque o batismo é a porta de entrada. O batismo é a porta de entrada para que isso aconteça. Não existe cristão sem batismo. E não existe salvação sem o batismo. Então, é onde Cristo nos lava e nos perdoa para uma segunda chance. Rodrigo, mas não tem várias? Tem uma, tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e é por aí vai tantas chances que Cristo nos dá. Mas é ali que Cristo consegue nos perceber como cristãos. E nós vamos viver isso como? Primeiro passo, sendo o sal, sendo o tempero. Depois, sendo luz para os irmãos. Depois, terceiro passo, que é um passo que às vezes a gente esquece, que é ser a paz e levar essa paz. É com um simples sorriso que a gente consegue levar a paz. É com um simples abraço que a gente consegue levar a paz. E aí depois inicia a nossa missão, que eu falei no começo. Espero que estejam lembrando todos e quem esteja assistindo também nunca se esqueçam disso. Nossa missão de batizado é ser rei, sacerdote e profeta. Somos da realeza. Somos pastores e somos anunciadores desse santo evangelho, dessa salvação que nos vivifica. Ela não nos modifica, não nos deixa parados, não. Porque o batismo é a porta de entrada. E depois que você entra, meu filho, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para fazer e tem muita coisa para falar. E o interessante é que a luz de Cristo, ela vive sim dentro de nós. E muitas vezes essa luz pode querer se apagar, né? Porém, é aí que a gente tem que reafirmar, reacender a promessa que a gente fez lá no dia do nosso batismo e viver. Viver para Cristo, né? Exatamente. E falando um pouco já do catecismo, né? Catecismo, minha gente. Vamos ler, vocês que não têm, vão atrás. E aí ele fala aqui do batismo, né, do sacramento, do capítulo 1213 até o 1270, né?
E eu queria pegar um gancho do que o Rodrigo falou sobre o batismo, né, essa porta de entrada, né, esse início. E é justamente o ministério de Jesus, né, a revelação dele como nosso Senhor, começa justamente ali no batismo. Quando ele é batizado, né, por João Batista, ali ele inicia a vida pública, ou seja, inicia a missão. Então, trazendo para nós, como o Rodrigo bem colocou, fazendo essa comparação, quando nós somos batizados, iniciamos a nossa missão pública, né, de falar de Jesus. Jesus ali inicia sua missão de revelar quem era o Pai. E nós também temos essa missão ao sermos batizados, né, de revelar quem é Jesus, de revelar quem é o Pai pela ação do Espírito Santo. A Zé comentou aí sobre o viver de Cristo, né, viver para Cristo, né, e aí eu complemento, e viver com Cristo, né, não é apenas viver para, né, Cristo ele não deve estar em momento algum nos obstantes de nós. Cristo deve ser nosso amigo, Cristo deve ser nosso companheiro do dia a dia, né? Cristo deve ser aquela luz do nosso dia a dia, porque é com Cristo que a gente vive, é com Cristo que a gente deve viver. Cristo tem que estar em nós, né, todos os dias, todas as horas, porque a gente acha que ele está somente, né, nas necessidades. Porém, ele está naquelas pequenas coisas que a gente nem percebe, mas ele está conosco, dentro da gente, vivendo conosco. Exatamente. E interessante que em João 3,5 vai falar justamente isso, que a gente transmite tudo aquilo que é com Cristo. Por isso que nós devemos viver com Ele, né? Com Ele. Essa palavra com, na psicologia, a gente tem essa mudança de fala, né? Essa a gente chama de correção gramatical. Ao invés de falar assim, por quê? Mas, por exemplo, por que eu tenho que ir para a igreja? Então, vamos corrigir o que me leva a ir para a igreja. São dois sentidos diferentes, né? Então, os porquês e o como. E o que me incentiva essa pulsão aí de vida, né? E é importante que a gente sempre pense nisso, que essa salvação, ela não está nos obstantes, a salvação está bem aí, está pertinho da gente, está pertinho. Quando a gente mais caminha para perto, mais longe ela fica, mas ela está perto, vamos continuar correndo, ela está perto, entendeu? Ela está longe, mas está perto, a gente vai continuar correndo aí, porque não é fácil. E essas perguntas, o que nos leva para a igreja, o que me faz viver o batismo, como eu estou sendo no meu dia a dia, é muito importante para que a gente venha fazer o nosso exame de consciência diário, né? Porque somos pecadores, a gente falha todos os dias, e com essas perguntas, a gente consegue fazer o nosso exame de consciência e mudar nossas atitudes, nossos atos, nossos feitos, né? E é para isso que, por exemplo, no ritual do batismo, que eu falei agora há pouco, né? Nós usamos branco, né? Usamos branco que significa luz, branco que significa purificação, branco que significa teologicamente algo que nos remete à paz. Novamente, a paz de Cristo. Então, temos vários sinais. Nós temos cerca de 7 sinais no batismo, né? O primeiro de todos é o sinal da cruz, que é a marca que nós pertencemos a Cristo. O padre vai lá, nos marca com a cruz. Depois nós temos a liturgia da palavra, que é o Santo Evangelho, o Evangelho dito, o Evangelho proclamado. Para quem não sabe, quando o padre está lá no presbitério, no urbão, ele está persona in Christi, um termo em latim que quer dizer persona de Cristo, ou seja, o Cristo. Ele não é, por exemplo, nosso pároco, o padre Ana Júlio, ele é Cristo. Ali ele tem que ser imagem de Cristo. Por isso devemos respeitar e ter toda uma reverência possível diante daquele persona. Depois nós temos o exorcismo, né?
O exorcismo que são as renúncias. As renúncias e as orações do padre e o traço com óleo. Esse óleo dos catecúmenos, o óleo dos crismandos, o óleo dos catecúmenos, né, lembrando, na missa dos santos óleos são feitos 3 óleos, né, missa dos santos óleos, né? Missa do o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos, né? São feitos, o bispo dirige todos os sacerdotes da diocese, todos os sacerdotes têm que ir para essa missa. Remexe os 3 óleos, né? Talvez foge um pouco do nosso contexto aqui, mas só para explicar que esses óleos abençoados no dia do Santo Crisma, no dia da Missa dos Santos Óleos, né, que a gente chama de Missa da Unidade também, em alguns lugares, é levado para o dia a dia de nossa vida. Nada na nossa igreja, ela é feita por apenas um sinal simbólico. Foi feito só por fazer. Não. Tem uma importância sacramental, tem uma importância teológica, e é nisso que a igreja se baseia. Então, quando o padre nos marca com o óleo dos catecúmenos são os batizandos adultos, lembrando, né, precisa de catecumenato, que são os adultos que vão se batizar para que os seus pecados carnais, veniais e originais sejam perdoados. As crianças não são catecúmenas porque elas não têm pecados, né? São apenas do pecado original. Então, depois do padre traçar, tem a renúncia a Satanás e a profissão de fé. Quando o padre pergunta, você renuncia ao maligno, ao Satanás? Você quer perceber? Renuncio. Né? Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. E você vai ler. Então, vai começando a batizar da forma trinária. Lembrando que a igreja não permite batismos de outras igrejas que não sejam batizados em Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja permite que seja o chamado de rebatismo, né, das pessoas que sejam apenas das igrejas ortodoxas e de outras denominações que batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós não aceitamos batismo nas igrejas pentecostais, por exemplo, ou nem das neopentecostais, porque eles não batizam no Espírito Santo, eles batizam em nome de Jesus. Entendeu? E Jesus não falou para batizar em nome dele, pelo contrário, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome dele, no sentido de ser apenas no nome dele. Apenas no nome dele. Não, é uma trindade. Então a igreja aceita, sim, outros batismos, né? Uma vez aconteceu na minha paróquia, paróquia de Santo Antônio, foi o seguinte, a mulher ia fazer o crisma, né? Ela ia fazer o crisma. Quando chegou os documentos para o crisma, você sabe que tem que comprovar, né? Eucaristia, tem que comprovar o batismo. Quando o pároco mandou o documento para o crisma, era da Igreja Católica Brasileira, né? E ela não sabia nem que era a Igreja Católica Brasileira, e muito menos nós. Não sabíamos o que era a Igreja Católica Brasileira. Foi uma igreja na cidade vizinha, que foi em Carolina, também no Maranhão. Então, a gente ficou assim, mas meu Deus do céu, como é que pode? E aí, realmente, a Igreja Católica Brasileira existe, tem toda uma instrumentação, é identicíssima a Igreja Católica Apostólica Romana, os rituais, tudo, e não sei o quê, E quando ela chegou com essa documentação, e ficamos sem entender, né? O que ela teve que fazer? Fazer todo o processo novamente. Ela voltou para a estaca zero. O batismo não foi aceito, ela não ia crismar naquele ano, tem que crismar anos depois, justamente porque não foi feito. Então, foi invalidado a sua Eucaristia e foi invalidado o seu batismo. Então, imagine o tanto tempo que ela não passou comungando por engano. Foi um engano. E ela era líder pastoral, ela era líder da comunidade, ela era a pessoa ativa da comunidade, entendeu? E para a gente não ter essa diferenciação, que o batismo na Igreja Católica é na Trindade. A missa começa e termina no Espírito Santo. Da mesma forma, o batismo inicia e se termina no Espírito Santo. Termina quando, Rodrigo? No céu. O Espírito está lá, certo? Não na nossa vida. Então, quando o padre faz essa fórmula, né, a água jogando, existe
recentemente, muitas paróquias estão fazendo batismo por imersão, né? E as pessoas achando que é coisa de protestante, não sei o que e tal. Mas, gente, batismo por imersão é algo da Igreja Católica. A gente começou a adaptar, né, adaptar o batismo, o padre jogando água na cabeça, por questões pastorais. Tem lugar que não tem água, não tem rio. Tem lugar que, aqui em Teresina, o rio é poluído. Vamos para o rio se batizar no Rio Parnaíba, no Rio Puti, imagine só. Entendeu? Mergulha a pessoa lá dentro. Então, não precisa fazer uma piscina onde não se precisa um pouco de água que se carrega o Espírito Santo é capaz de batizar a pessoa. Então, o batismo da Igreja Católica ele é feito, como eu falei anteriormente, por diversas pessoas. Não só o padre batismo, como também o diácono batiza, lembrando disso, que o diácono também batiza, e não só apenas o diácono, existe um ministro chamado ministro do batismo, que é um leigo, que também pode batizar. Assim como o ministro da Eucaristia, o ministro da Palavra, o ministro do batismo também existe. Tá? Mas, claro, é uma realidade pastoral onde os sacerdotes ou os ministros da ordem são muito escassos, né? Então, o ministro do batismo existe. E daí, gente, vem a unção do crisma, que é o símbolo do Espírito Santo. O Pentecostes, descendo sobre aquela criatura, né? E se acende a vela branca onde? No Círio Pascal, que se acendeu lá no Tríduo Pascal. Então, tudo isso é muito escatológico, no sentido de que a igreja representa o próprio Cristo. Não estamos fazendo nada além do que Cristo nos deixou. Nada além. Claro, algumas tradições humanas já construídas, profetizadas, apostolicazadas, né, podemos dizer assim, mas levando com intenção ao Cristo. Não em nome apenas de Jesus, mas em nome da Santíssima Trindade. Muito bem. Eu ia fazer umas perguntas, mas tu já respondeu a maioria. De quem pode, quem não pode batizar e tudo mais. E aí eu vou só dar só para a gente dar uma revisada aqui dos elementos que a gente falou, né? Da celebração em si, do sinal da cruz, da palavra, né? Do evangelho, da água, acabou de falar, né? Da invocação trinitária, do óleo, da veste branca, né? Do círio pascal, né? Que a gente acende a vela, que o padrinho, e aí a importância do padrinho também já inicia, lógico, desde o chamado, mas ali principalmente, né? Quando ele leva a luz, que é o próprio Cristo, né? Ali para a criança ou para o adulto, né? E aí, puxando para a questão que tu falou da importância do padrinho, né? Que, que tem essa função, né? De sempre manter a criança nesse caminho. E aí eu puxo para a importância desse pós-batismo, né? Do que a igreja pode oferecer para aquela criança, né? Que está naquele início. Lógico, às vezes é ainda um bebê, às vezes a gente, né? Batiza com meses, né, o bebê com meses, mas há uma criança já de 3, 4, 5 anos ali, como foi o teu caso, né? Também já pode ter algo que é a própria catequese, né? Ou seja, é preciso ter, né, pessoas e também uma linha ali de, pastoralmente falando, de se manter essa criança nesse caminho, né? Batismo, aí a catequese, aprende mais, vai ter essa mudança ou não, ainda estão decidindo, né? De trazer o crisma antes da Eucaristia, mas esse caminho da iniciação cristã deve ser bem claro, bem cuidado, né? Essas pessoas que são batizadas devem permanecer na igreja, então deve se criar um ambiente para isso, né? Com pessoas que realmente zelem por isso, e por isso que eu falei lá no começo, vai que esse abençoado, essa abençoada, né, que foi batizada, queira servir no altar como cordeiro, né? Então é preciso ter pessoas, né, principalmente aqui na comunidade de Santo Antônio, estejam dispostos a dar essa formação. Só soltei aí no ar de novo, novamente, certo?
Então, Rodrigo, já eu creio que a gente falou muito do batismo, já ficou assim bem embasado. E aí eu queria agora, já nesses nossos finalmente, que é uma pergunta-chave aqui do nosso podcast, que você falasse quem é Jesus. Quem é Jesus na sua vida, né? Como ele se apresenta para ti todos os dias. Essa é uma pergunta difícil e fácil de se fazer, né? De se perguntar e de se responder, na verdade. Difícil no sentido que a gente não tem dimensão do quanto Jesus faz por nós no dia a dia e nem vamos saber. E fácil porque a gente consegue ver nos pequenos sinais. Eu acho que Cristo se faz na minha vida nos pequenos sinais todos os dias, sabe? De um tempo para cá, eu comecei a não mais reclamar das coisas, né? Sempre levo um salmo na minha cabeça. Por tudo dai graças, por tudo dai graças, por tudo dai graças. E esse é um mantra que eu carrego na minha cabeça. E por tudo dá graças. Por tudo. E é nisso que eu acho que Cristo age em minha vida. E é para isso que eu acho que Cristo deve agir na vida das pessoas também. Cristo, ele não se faz em grandes multidões. Ele não se faz em grandes proezas, em grandes milagres. Ele começa do pequeno. 3 horas da tarde, eu costumo rezar o texto da misericórdia com as irmãs do Instituto Hesed. E a irmã de Virgem sempre fala assim que, minha gente, quando vocês forem pedir, vocês pedem muito, muito. Pede pouco não. Porque o pouco a gente já pede no dia a dia. Pede o impossível. E aí, todos os dias eu faço isso, sabe? Eu peço o impossível. Eu peço pela conversão da minha família. Eu peço pela minha conversão. Eu peço pelas minhas curas. Eu peço pelas curas dos meus amigos. E eu acho que é isso. Cristo vai trabalhando devagarzinho, devagar. E quando a gente percebe, Terêncio e Gisele, as coisas aconteceram. Então, meu Deus, foi do nada. Não foi do nada, não. Foi algo construído, foi algo feito. E eu, como eu falei em psicologia, às vezes é muito difícil discernir o que é fé e ciência. A gente fica muito, às vezes, perturbado com isso, sabe? Porque não existe psicologia cristã, por exemplo, não existe isso. E onde eu trabalho não se pode existir um Cristo. Não é que não pode existir, não se pode falar. Porque o mundo é diverso. E eu sou cientista, não sou religioso. Então, às vezes, infiltra muita coisa nas nossas cabeças e devemos ter uma sabedoria muito forte em discernir o que vem e o que não vem, né? Como diz, céus e terras vão passar, mas a palavra não, né? Tem um cântico das criaturas de São Francisco, que é um cântico belíssimo, que eu gosto muito de lembrar todos os dias, né? Principalmente quando ele fala: bendito sejas pela irmã morte, que vem a todos, ao fraco e ao forte. Eu penso sempre isso. E na liturgia das horas também, que eu rezo as completas à noite, o salmo, né? Que nas orações completas tem uma oração que diz assim: guardar-nos, Senhor, quando velamos, também quando dormimos. Nossa mente vigia com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. E assim eu penso, possamos repousar nesse Cristo que vem nos pequenos sinais de nossa vida. E o mais perfeito de tudo é porque realmente Cristo está nos pequenos sinais, né? Só que a gente só percebe isso se a gente estiver em comunhão com Ele. Estando em comunhão com Ele, tanto nas tribulações como nos momentos bons, a gente entende o agir dele sobre a nossa vida. Perfeito, perfeito. Então, creio que conseguimos, né, o nosso objetivo de hoje, né, falar sobre batismo, esclarecer, né? E só mais uma vez, Rodrigo, agradecer a tua disponibilidade, né? Espero sim contar mais vezes com a tua presença. Inclusive, a gente já pensa em algum tempo num formato de debate, né, do podcast, para falar sobre fé e razão.
E aí, tu falando sobre isso, me reativou essa lembrança. E eu já tenho 2 convidados. Um é você e o outro é o que já esteve aqui, também que é um estudioso. Então, a ideia seria trazer vocês dois, que são cientistas, que são estudiosos, e também religiosos, né, também católicos pela fé, reunir, e aí os apresentadores, a gente tem um debate, tipo uma roda viva, enfim, mais para frente a gente vai amadurecer essa ideia, e quanto mais a gente discutir isso, mais trazer à tona essas coisas, melhor para a gente, né? Enquanto cristão, para a título de conhecimento. Então, só mais uma vez agradecer a tua presença e conte conosco aqui com nossas orações. Também conte comigo, viu? Muito obrigado. Foi um prazer participar. E eu sempre que falo com meus amigos sobre Cristo, falo uma frase que eu aprendi no JC, né? Galera, lembre o seguinte, que o importante sempre será a rosa. Muito bem. E é isso, meu povo. Gisele, prazer ter dividido hoje a apresentação com você, nossa Primeira vez em apresentação duplas, né? de dupla. E é isso. Meu povo, você que está nos acompanhando até agora, você que vai ver esse episódio a qualquer momento e a qualquer horário, porque vai estar lá disponível no YouTube, aqui no YouTube, né, para você. Muito obrigado. Não esqueça, o Santo Pode é toda quinta-feira, 7 horas da noite. Um abraço, Deus abençoe e falemos de Jesus a todo momento. Até mais.